O Lula quer vender mais um desenrola para você. Mas quem que enrolou o Brasil? O governo Lula está tentando curar uma infecção generalizada com band-aid. Está tentando apagar um incêndio com um copo d'água. E por quê? Porque o problema é gigante e a solução é minúscula. Hoje, milhões de brasileiros estão endividados. A dívida de quem está com o nome sujo passa de 500 bilhões de reais. E você sabe quanto que o governo colocou para resolver isso? 4,5 bilhões. É simples. Primeiro, deixam a vida cara, o crédito caro, o povo endividado. Depois, em um ano eleitoral, aparece a solução mágica: usar o seu FGTS para pagar a dívida. Ou seja, criam um problema e usam o seu dinheiro para tentar resolver. O brasileiro não precisa de maquiagem, precisa de solução de verdade. Menos juros, menos impostos e mais dinheiro no seu bolso. Porque enquanto o problema é gigante, o governo insiste em oferecer algo pequeno. E no fim, quem paga essa conta é você. E aí, Piotr, o que achou do resumo do senador Flávio Bolsonaro em relação ao Desenrola 2? São mais de 80 milhões de brasileiros endividados nesse momento. A análise é exatamente da realidade, ele vai aos pontos. O problema é que essas pessoas estão endividadas e veja a maldade do governo. O governo tem lançado aí que, olha, o problema é jogos digitais e tudo mais, como se todos os endividados no Brasil, hoje das famílias brasileiras endividadas, estivessem endividadas por causa de jogos. As pessoas estão endividadas porque o Lula fez a inflação corroer o poder de compra das famílias, dos salários que elas recebem. Porque não há investimento forte hoje no Brasil que, óbvio, gere riqueza, gere novos empregos com renda maior. Porque a maior parte dos brasileiros foi jogada, sobretudo de baixa renda, foi jogada num Bolsa Família desses que, óbvio, tem um limite de valor a ser repassado. Mas, obviamente, que as famílias querem ascender. Que as famílias estão pagando dívida do dia a dia, ou seja, dívida de supermercado, dívida de luz. Aí onde é que essa família vai fazer? É melhor ficar na lista do que perder a luz. Porque se você deixar de pagar a companhia de luz, você tem energia cortada. Se você tirar dinheiro do cartão de crédito, embora seja a modalidade de valor mais alto, ou seja, os juros são absurdos, se você pegar o rotativo, passa de 400% ao ano, 15% ao mês, imagina só. Você vai ficar na lista de inadimplentes. Foi o que aconteceu, tanto que aumentou o tamanho de inadimplentes e o tamanho da dívida. As pessoas estão nessa situação de endividamento porque o governo Lula lançou, pensa bem, lá atrás, em 2023, um primeiro desenrola. Se fosse a panaceia que o governo está vendendo, um negócio bom, não teríamos hoje um Desenrola 2, é pior, sabendo que aumentou o número de endividados, o número de dívida, porque a economia do governo Lula é uma tragédia. As famílias estão endividadas porque elas não conseguem renda, num país que vive, obviamente, de gasto público para dar Bolsa Família. Só que isso não resolve o problema das famílias. Mesmo o Bolsa Família compra muito menos hoje do que comprava lá atrás por causa da inflação do governo Lula. O pré-candidato Flávio Bolsonaro foi num ponto porque, embora o governo Lula esteja tentando usar esse desenrola como mais um ativo eleitoral para tentar vender ali, olha, vem comigo que eu vou resolver o seu problema até outubro. Tanto que as dívidas são só de 2 anos, para você ter uma ideia. Tem muita gente que está com uma situação muito pior. É uma maldade o que está sendo feito com as famílias brasileiras. Primeiro que está vendendo o devedor brasileiro, o inadimplente, como se ele fosse um sujeito que só gastou tudo isso em jogo. Não. Tem gente que está gastando no supermercado para sobreviver. Ninguém vai postergar o almoço de hoje para amanhã. E tampouco deixar de pagar a conta de luz. Recorre ao cartão de crédito, por quê? Porque é a modalidade mais acessível. É só por isso. Esse sujeito de baixa renda, a família de baixa renda, não tem acesso a empréstimos, se bem que esses também estão com juros muito altos, a empréstimos com taxas melhores. Mesmo com desconto de 90%, os bancos usam essa dívida, eles jogam um negócio chamado PDD, que é dívida difícil de receber. Deixam de arrecadar, de pagar impostos sobre isso, porque entra como despesa, e, obviamente, já deixando de pagar impostos, vão recuperar boa parte. Vão ter mais de novo, ou seja, nunca os bancos realmente foram tão felizes quanto no governo Lula. A frase é do próprio Lula. Vão ser de novo com esse desenrola. As famílias vão ter um alívio agora, se conseguirem, para depois estarem endividadas, a menos que esse governo acabe e se comece a governar o Brasil de verdade.